tia Raquel está tudo bem. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Olha aqui quem está aqui comigo, o Pedro. Oi, crianças. A Jeninha. Oi, crianças. E eles vão participar do louvor. Só que antes nós vamos orar o Senhor. Vamos lá? Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Meu Pai amado. Meu Pai amado. Abençoe a nossa aulinha de hoje. Abençoe a nossa aulinha de hoje. Abençoe a nossa casa. Abençoe a nossa casa. O papai, a mamãe. O papai e a mamãe. A nossa igreja. A nossa igreja. É o que te pedimos. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar, criança? Tem duas musiquinhas. Vamos lá? Com muita alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a força da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos à nossa próxima canção. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que linda canção, crianças. Obrigado, Pedro, pela participação. Obrigado, gente. Crianças, já louvamos o Senhor. Vamos começar a nossa lição de hoje. E a nossa lição está lá em Samuel, capítulo 11 ao 12. Está lá na Bíblia. Nós estamos estudando, crianças, os primeiros reis. E o nosso versículo de hoje é: eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Nós vamos falar hoje na lição, crianças, sobre o pecado e a consequência do pecado. O rei Saul, quando morreu,
Davi se tornou o rei do povo de Deus. O rei Davi mandou soldados para a guerra, para combater com os inimigos. Só que o rei Davi resolveu não ir, crianças. Ele resolveu ficar no seu lindo palácio. Numa tarde, depois de tirar uma soneca, o rei Davi resolveu passear pelo seu palácio. Quando chegou lá no terraço, crianças, ele começou a observar a cidade. Aí ele avistou de longe uma casa. E ele avistou lá no quintal uma linda mulher. E ficou observando essa mulher no quintal. E ele ficou muito interessado por ela e perguntou para um de seus empregados quem era aquela mulher. E seu empregado lhe disse: é Betseba, esposa de Urias, um dos seus melhores soldados israelitas. Aí, Urias, crianças, estava na guerra. Davi deveria ter olhado para outro lugar e não o fez. Ele quis passar um tempo com aquela mulher lá no seu castelo. E isso que ele fez, crianças, é errado. Sabe por quê? Davi era casado e ela também, com Urias. Mas mesmo assim, crianças, ele mandou buscar ela lá no seu castelo. Buscar ela para ficar com ele lá no castelo. E ele buscou ela. E ela ficou um tempo com ele lá. Depois, Betseba voltou para sua casa. Passando alguns dias, crianças, ela mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida e que o neném era dele. Davi ficou assustado com a notícia. Ele sabia, criança, que o que ele fez era pecado. Ele pecou contra os mandamentos de Deus. Que a esposa, que uma pessoa, criança, não deve cobiçar, desejar o que é da outra pessoa. Nem o marido de outra mulher e nem a mulher de outro marido. E Davi tinha feito exatamente isso. Sabe, crianças, Davi quis esconder o seu pecado. Por isso, Davi convidou Urias para vir no palácio, para passar um tempo no palácio com sua esposa, para ele poder descansar. Só que Urias, crianças, não aceitou. E agora? Davi ficou desesperado. Como que ele vai esconder o pecado dele? E Davi ficou pensando, e ele teve uma ideia. Vou escrever uma carta para o comandante dos exércitos, para que ele coloque, ordene Urias a ficar na frente de batalha com os soldados. Assim, ele pode ser, para que ele seja ferido e morto. Com isso, Davi pode se casar com Betseba. Aí, Davi chamou de novo Urias lá no castelo. Davi pegou e entregou a carta para Urias, para que Urias enviasse a carta para o comandante. E Urias foi até o comandante e entregou a carta para ele. E o comandante leu a carta. E o comandante pegou, crianças, e leu a carta. Coisa horrível, né, que Urias planejou. Horrível, né, crianças, que Davi planejou, e foi assim que aconteceu. O comandante leu a carta e mandou Urias para a frente de batalha. E Urias foi ferido e morto. Com isso, crianças, Davi pôde se casar e levar Betseba para morar com ele no castelo. E aí, o que Davi fez, crianças, foi muito errado. Porque além dele desejar a mulher do outro, ele planejou a morte de Urias. Ele pecou contra as ordens de Deus. Vocês, crianças, já desejou outra coisa assim de outra criança? Um lanche, um livro, um brinquedo. A Bíblia, criança, nos ensina que não devemos desejar, cobiçar
para si algo que é de outra pessoa. Isso é pecado, coisas que não é seu. Só que, criança, Davi se esqueceu que o nosso Deus tudo sabe, tudo vê, tudo ouve. Nosso Deus, criança, é um Deus grandão. Lembra da nossa musiquinha que cantamos? Pois é. E Deus, sabendo que o rei Davi pecou contra os seus mandamentos, mandou o profeta Natã falar com ele lá no castelo. Natã, quando chegou no castelo, crianças, não foi logo dando uma bronca nele, não. Natã usou de sabedoria. Resolveu lhe contar uma história. E Natã contou que existia um homem muito rico e que tinha vários animais. E esse homem rico, crianças, ia receber na casa dele um convidado. E ele queria oferecer para eles uma refeição. E em vez dele pegar um de seus animais para servir essa refeição, ele pediu para que um de seus empregados fosse até o pobre homenzinho que morava do lado da sua casa, pegar o único animalzinho que ele tinha, uma carneirinha, que era um animalzinho dele, crianças, de estimação. E esse homem pegou esse animal e matou e serviu a sua refeição ao convidado. Olha que coisa feia que esse homem fez, hein, crianças? Crianças, quando Davi ouviu essa história, achou um absurdo e falou para Natã que tem que matar esse homem. Falou para o profeta, tem que matar, que coisa absurda que ele fez. Natã olhou para bem dentro dos olhos de Davi e disse: sabe, esse homem rico que eu te contei da história? Pois é, Davi, esse homem é você. Naquele momento, crianças, Davi viu que o seu pecado foi descoberto. E ele ficou, criança, arrependido, se ajoelhou no chão e clamou por misericórdia de Deus e se arrependeu do seu pecado. Natã lhe disse: o Senhor te perdoou, mas você desobedeceu às ordens de Deus. Por isso, você vai ainda sofrer muito pelo seu pecado. Sabe o que aconteceu, crianças? Davi e Batseba ficaram muito tristes. Olha a tristeza deles. O neném morreu, crianças. Muito triste essa história que eu contei para vocês. Davi sofreu muito por causa do seu pecado. E o versículo da nossa lição de hoje, que aprendemos hoje, crianças, faz parte lá do Salmo 32. O salmo que Davi escreveu quando confessou o seu pecado e recebeu o perdão de Deus. O pecado, criança, deixa as pessoas tristes, infelizes, mas quando confessamos e recebemos o perdão de Deus, crianças, voltamos a sentir-se alegres. Crianças, aprendemos que todas as pessoas são pecadoras, mesmo aquelas que são líderes, como prefeito, presidente, pastores, professores, os nossos pais, até vocês, crianças. Mas todas as pessoas precisam do perdão de Deus. Deus está pronto para nos perdoar, se de verdade nos arrependermos, crianças, de ter pecado e confessarmos de coração para Deus. Então, crianças, quando fizermos algo de errado, vamos pedir perdão a Deus e não cometer esse pecado de novo. Crianças, espero, crianças, que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Tenham todos uma boa semana e Jesus os abençoe.